Ah, se o Felipe Luiz tivesse sido contratado antes. Ah, se o Flamengo tivesse mandado embora o Tite antes do jogo contra o Penharol. O Flamengo seria campeão brasileiro com essa arrancada que vem dando agora no retorno? E o Flamengo ganharia também a Libertadores? Vamos debater aqui nesse vídeo, vamos trazer essa ideia, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais e eu conto com o seu like e a sua inscrição. Quando você pega o aproveitamento do Flamengo agora, no retorno, o Flamengo ele é um dos melhores times do retorno do Campeonato Brasileiro, principalmente se você pegar de 2, 3 meses para cá. E não é por um acaso. A chegada do Felipe Luiz ela causou um impacto na forma como o time joga. Tanto que o jogo do Corinthians, da Copa do Brasil, mudou da água para o vinho. Do jogo contra o Atlético Paranaense, que foi o último do Tite, com o jogo contra o Corinthians, o time mudou. E o que que mudou? Mudou da forma de jogar, mudou da forma de construir jogadas também, e mudou da forma, principalmente, que marcou o flamenguista nesses últimos anos, que foi a intensidade do clube. Intensidade que o elenco consegue botar sobre a recuperação de bola dos adversários. Ou seja, se postando no campo de defesa. E isso o Felipe Luiz fez com maestria. Não por acaso, ele falou que anotou todos os treinamentos que teve com o Jorge Jesus. E também aplicando conceitos táticos ensinados por Simeone. Isso ficou muito claro no jogo de volta contra o Corinthians da Copa do Brasil, da qual ele perde o Bruno Henrique, ele coloca o Fabrício Bruno e anulou completamente o Corinthians de armar as suas jogadas. Então você vê que tem uma mudança claríssima de jogo do Flamengo. O Flamengo ele tem mais finalizações, ele tem mais posse de bola, já tinha um pouco com o Tite. Ele tem um pouco mais de chegada no campo de ataque, ou seja, ele finaliza muito mais rápido, ele gera perigo, ele tem densidade, ele tem tudo. E fica muito claro nos números. Os números do Felipe Luiz são assustadores nesse início de trabalho. São os de jogos, 7 vitórias, 3 empates e uma derrota. Se a gente for comparar com os números do Tite, o Felipe Luiz, o Tite ele teve 41 vitórias, 3 empates e 16 derrotas. Sendo que o Tite ele conseguiu o Campeonato Carioca e o Felipe Luiz conquistou a Copa do Brasil. E se a gente for entender, de fato, por que que, por exemplo, o flamenguista está tão esperançoso, é pela forma como o time ele vem atuando, principalmente nesses últimos anos, mas o conceito histórico que faz com que o torcedor pense dessa forma. O Flamengo, junto com o Santos, eles são duas equipes que se negam a jogar recuada. E, historicamente, esses dois times são movidos para frente. Futebol bonito, rápido, encantador que envolve o adversário. Ficou assim construído historicamente no Flamengo do Zico. E agora no Flamengo de 2019 para cá. E o Felipe Luiz ele pôs isso de volta. Sendo que de lá para cá passou vários treinadores. Recentemente você teve até estrangeiros, que a gente está numa onda de treinadores estrangeiros para cá no Brasil. Mas não são todos que fazem bons trabalhos. Como o Flamengo ele teve o Paulo Souza, ele teve o Vitor Pereira, ele teve o Sampaoli. E não conseguiram fazer bons trabalhos. Era uma mistura de ideias que o Flamengo ele não conseguia ter um conceito claro que conseguiria implantar sobre o seu adversário. E quando vem o Tite, eu sei que vários, no momento ali, no momento da contratação do Tite, já falavam: olha, não vai dar certo, ele é um treinador fracassado na seleção brasileira. Sendo que os números, principalmente em eliminatórias, mostram diferente, mas se vê uma coisa, que o Tite ele prezou muito, e ele conseguiu replicar isso na seleção, é a competitividade e a segurança defensiva. O Flamengo ele estava tomando muito gols, ele não tinha ideia clara de jogo, e ele estava completamente perdido dentro de campo. Então, se baseou a ideia do seguinte: quando o Tite vem com um timaço como o Flamengo tem, esse elenco nas mãos, o Tite vai conseguir fazer competir. Pode não ser o futebol mais vistoso, mais bonito, mas que vai fazer competir, vai. Porque ele fez isso na seleção. E o Flamengo ele é uma seleção, de fato. Então essa era a expectativa, sendo que o Tite ele fica mais de um ano de trabalho e ele não conseguiu. Pelo contrário, o Flamengo teve picos. Ali no início da era Tite não estava tão bem, depois ali no início do ano ele vai, fica bom, e depois ele baixa o rendimento de novo. Sendo que o elenco é o mesmo que o Felipe Luiz usa. O Flamengo ele não tinha intensidade, ele não conseguia recuperar a bola tão rápido assim, e ele trocava muitos passes para conseguir entrar na área do adversário, o que gera uma irritação absurda no torcedor.
Porque o Flamengo é um time que finaliza muito, e pelos jogadores que tem, ele deveria proporcionar mais essa chance, só que não estava tendo. A sensação que dava, na verdade, não era uma sensação, era uma constatação, e o torcedor viu isso muito bem contra o Penharol. O Flamengo esperava o melhor momento para finalizar no gol. Tipo, só vou finalizar no gol quando o gol estiver bem claro assim na minha frente, não tiver goleiro, sabe? Aí eu vou finalizar. Era essa a ideia que o Flamengo estava tendo. Muita posse, pouca efetividade. Vem o Felipe Luiz e acaba com isso. O Felipe Luiz imprime ritmo de jogo, ele finaliza mais rápido. O Flamengo passa a ter mais finalizações do que antes. E ele bota uma coisa, resgata, na verdade, algo que fez o flamenguista ficar identificado com esse time, que foi a intensidade. O Flamengo ele recupera muito mais rápido a bola. Ele joga intenso, de forma agressiva, o tempo todo e sufoca o adversário. Só que, se a gente for pegar o desempenho como um todo, é muito ótimo, o Flamengo tá fazendo gols absurdos. Só que tem um problema no Flamengo, que é desde hoje que isso acontece. Não é desde hoje, que é a queda de rendimento no segundo tempo. E principalmente agora, com o Flamengo tendo mais intensidade. A queda de rendimento no segundo tempo é absurda. Ou seja, a preparação física do Flamengo não tá legal. Precisa ver com o departamento médico. Por que que os jogadores não estão aguentando? Será que é o calor? Será que é o excesso de jogos? O que que será que é? Por quê? Porque o Flamengo, por exemplo, do Jesus, ele aguentava mais tempo. O Palmeiras do Abel Ferreira de 2022 aguentava mais. Então por que que não tá conseguindo? Porém, o fato é que o aproveitamento do Felipe Luiz é muito alto. Ele pega outras equipes, ele enfrenta de igual para igual ao ponto de vencê-las. O interesse se é dentro, se é fora de casa. Mas a grande pergunta que fica do vídeo é: isso bastaria para o Flamengo ser campeão brasileiro? Entra no seguinte, que é um exercício que o torcedor tem dificuldade de fazer. Quando a gente pensa no Flamengo de 2019, a gente lembra do grande Flamengo da década, e com certeza foi o grande Flamengo do século, o grande time do futebol brasileiro do século. Só que, nesse momento, você tem rivais à altura. Por mais que o Palmeiras não esteja bem, ele é um rival à altura e muito competitivo. E você tem um principal adversário hoje, que é o próprio Botafogo. O Botafogo também está com um ritmo muito alto, o Botafogo também está com um aproveitamento muito alto. Então, o fato da gente imaginar que se o Felipe Luiz tivesse há mais tempo, o Flamengo nadaria de braçada ao ponto de ganhar o Campeonato Brasileiro, fica um pouco complicado. Por quê? Porque se o Flamengo ele tivesse avançado, por exemplo, na Libertadores, ele também poderia fazer escolhas no elenco para disputar o Campeonato Brasileiro, poupando jogadores. Vendo que não conseguiria atuar nas 3 frentes, porque se a gente está fazendo esse exercício de imaginação, o Flamengo ele também continuaria na Copa do Brasil. E aí o Flamengo conseguiria atuar com 3 campeonatos, é um pouco difícil de se pensar, porque o próprio Flamengo do Jesus não conseguiu atuar nas 3 competições. O Flamengo do Jesus ele só deslancha mesmo quando o Flamengo ele abrir, entre aspas, mão da Copa do Brasil. Ele cai na semifinal para o Atlético Paranaense. E aí sobra mais tempo livre para ele conseguir se dedicar na Libertadores no Campeonato Brasileiro. Então não é garantia de que o Flamengo nadaria de braçada. Agora, que ele poderia ter mais chances, isso é um fato. Na Libertadores também. E aí daria um super jogo, porque se o Flamengo avançasse, ele pegaria o próprio Botafogo. Aí nós teríamos o jogo de mais alto nível do Campeonato Brasileiro, do Brasil, da Libertadores, da Copa do Brasil, enfim. Flamengo e Botafogo seria o maior jogo de nível técnico, com certeza. Mas hoje, faltando 2 rodadas, a gente vê que o Flamengo não tem mais chance de título. Mas ele poderia sim passar a ter, caso o Felipe Luiz viesse antes. Por quê? Porque o Felipe Luiz ele é um cara de conceitos e treinamentos táticos europeus, que teve ensinamentos com um dos maiores técnicos de todos os tempos, que é o Simeone. Ele tem conceitos estabelecidos com o Jorge Jesus. Ele é um cara que desde quando atuava dentro de campo, você já via, esse cara vai se tornar técnico, ele vai conseguir replicar tudo aquilo que ele pensa dentro de campo, porque ele já era um líder como jogador. E agora como treinador ele consegue tornar isso mais fácil. E você vê que ele conquistou a confiança do elenco, apesar de ter, uma polêmica envolvida em relação ao Gabigol,
Gabigol até ditou coisas para ele, mas você vê que os jogadores eles estão atuando conforme o técnico pensa. E se estão atuando conforme o técnico pensa, significa que ele está fazendo sim um bom trabalho. Isso é nítido a mudança. Então o Flamengo ele teria sim muito mais chances de título, com certeza. Cravar que ia ganhar, acho um pouco complicado. Por quê? Porque ele tem rivais à altura que conseguem fazer frente. Porém, é sem dúvida nenhuma que o Flamengo ele mudou da água pro vinho. Quero saber o que você acha. Deixa aqui a sua opinião. Você acha que o Flamengo ele seria o grande favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro ou a Libertadores? Não esqueça de se inscrever no canal, se inscreva para ajudar nosso trabalho a crescer cada vez mais. Deixa o like no vídeo e tamo junto e até a próxima. Valeu!